Super N, segunda edição. 7h13, de volta com Super N, segunda edição. E a venda dos medicamentos manipulados durante os picos da pandemia em Belo Horizonte tem aumento de 50%. As parcerias de hospitais da capital com farmácias de manipulação para a produção de remédios para pessoas entubadas em tratamento por Covid-19. Sobre esse aumento no setor, nós vamos conversar com o farmacêutico e diretor executivo da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag, Marco Fiaschetti. Marco, uma boa noite para você, obrigado por nos atender aqui no Super N, segunda edição. Boa noite, Léo Mendes, um prazer estar aqui com todos vocês e para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse mercado de produtos manipulados. Sem dúvida. Marco, como se explica esse aumento aí na venda de medicamentos manipulados em Belo Horizonte e essa relação dele com a pandemia? Claro, na verdade, Léo, é importante considerar que o setor ele vem crescendo já há alguns anos. Em preparar uma formulação, quer seja de um medicamento, de um cosmético, de um suplemento, sob medida para o cliente. Então, cada fórmula ela é feita uma a uma, de acordo com uma prescrição médica, e esta formulação, então, ela é feita sob medida para aquele determinado usuário. E o que a gente vem observando é cada vez mais a sociedade ciente que ela é única e que, portanto, o tratamento dela também deveria ser único, e isso é possível com os produtos manipulados. Como você difere desses medicamentos industrializados feitos pelas grandes farmacêuticas e que também tem aquela prescrição ali da medida para cada paciente que o médico faz? Qual é essa diferença que a gente pode explicar para o nosso ouvinte? Claro, eu vou dar um exemplo bastante ilustrativo. Eu tenho, por exemplo, uma criança em casa, ela precisa tomar um medicamento, e o medicamento industrializado ele é na forma de um comprimido. A farmácia de manipulação, atendendo esta característica específica, ela pode transformar aquele comprimido num xarope, por exemplo, e a partir daí, essa criança ela consegue, com muito mais facilidade, fazer uso desse medicamento. Vou dar um exemplo fora da área humana. Eu tenho em casa um cachorrinho e ele precisa também de um medicamento. A farmácia de manipulação pode converter aquele medicamento tradicional, por exemplo, numa pasta comestível. E também foi citado na sua chamada, Léo, atendimento de pacientes em hospitais. Então, a gente verificou nesses últimos meses, infelizmente, um número muito grande de pacientes entubados em UTIs, e esse paciente, por exemplo, ele não consegue engolir um comprimido. E aí a farmácia de manipulação transforma aquele medicamento em solução essa que é possível ser administrada através da sonda. Então é isso que a farmácia de manipulação faz, é por isso que ela se diferencia do medicamento da indústria, que é um medicamento padronizado, dentro de dosagens também padronizadas, e que em alguns casos não atende às características individuais daquele usuário. E Marco Fiaschetti, nós estamos conversando com o farmacêutico e diretor executivo da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag. O senhor poderia explicar também um pouco mais como foi essa parceria das farmácias de manipulação para atender hospitais durante a pandemia? Como se deu isso e de que maneira? Claro, Léo. Primeiro é importante considerar que no país existem aproximadamente 8.000 farmácias que se dedicam exclusivamente à manipulação de produtos. E a grandíssima maioria dessas farmácias são de propriedade de profissionais farmacêuticos. O profissional farmacêutico em nível superior estuda 4 a 5 anos, e ele é, então, o especialista no uso racional desses medicamentos. Justamente por essa característica do nosso setor, dessas farmácias serem propriedade de farmacêuticos, profissionais da saúde, e vendo a necessidade, é que esses farmacêuticos, de uma maneira ativa, procuraram as instituições de saúde, os hospitais, as UBSs, ilustrando e ofertando a possibilidade de também assistir os pacientes pela transformação e pela adaptação de medicamentos àquela situação. Então foi uma busca ativa do setor,
profissionais farmacêuticos interagindo com profissionais médicos, o profissional com a necessidade que um especialista adapte uma determinada formulação para aquele paciente e o farmacêutico, então, é esse especialista. Sr. Marco, imagino que durante a pandemia a alta procura por medicamentos, de uma maneira geral, deve ter também causado impacto nos preços, né? Exato, Léo. A gente vem observando que desde meados de março, o que a gente vem observando em vários setores da economia é muitas vezes escassez de matéria-prima, né? E isso também aconteceu no setor de farmácia de manipulação. Uma farmácia de manipulação, ela, por menor que seja, ela tem e trabalha por volta entre 2 a 3 mil itens no seu almoxarifado, entre matérias-primas, embalagens e outros utensílios que são utilizados. E algumas matérias-primas realmente tiveram um aumento muito brusco de preço, justamente pela farmácia de manipulação ser de propriedade de farmacêutica, e esse colega ele ficou num dilema, né? Um preço absolutamente alto de algumas matérias-primas, por exemplo, aumentos de quase 3.000%, de duas uma, ou esse colega farmacêutico ele deixava de adquirir esse insumo, porque estava caro, mas do outro lado ele deixa de poder atender um paciente necessitado, ou ele, e a isso, adquiriu essa matéria-prima com preço muito superior, reduziu algum dos seus custos, a sua margem, mas mesmo assim, em alguns casos pontuais, teve que repassar uma parte desse aumento para o consumidor final. Então, em linhas gerais, isso também aconteceu no nosso setor, mas o importante é que o produto manipulado, normalmente, ele, além de segurança, eficácia e um produto mais adaptado para aquele usuário, ele também normalmente tem um preço bastante competitivo. Certo, e além do preço competitivo, para a gente poder encerrar, senhor Marco, a população pode ficar tranquila, porque não é porque o medicamento é feito ali sob medida, até por ser feito sob medida, a população pode confiar que a eficácia é tão boa quanto o remédio industrializado ou até superior, dependendo ali da receita médica, né? Exatamente isso. A farmácia de manipulação brasileira, ela atende uma série de regulamentos. Ela é fiscalizada pela Anvisa, pelos conselhos regionais de farmácia, Polícia Federal, Bombeiro, enfim, uma série de autoridades. Ela tem que cumprir, a farmácia brasileira, a farmácia de manipulação brasileira, mais de 300 exigências, fiscalizadas em nível federal, municipal e estadual. Então, a farmácia de manipulação, ela garante a segurança e eficácia daquilo que ela produz, porque ela faz uso de tecnologia moderna, não é porque eu faço um a um que a produção ela é artesanal, então existe o uso intensivo de tecnologia e supervisão direta do profissional farmacêutico. E, obviamente, que isso faz com que a população possa confiar no medicamento manipulado sem qualquer chance de dúvidas. E, além disso, eu fecho aqui afirmando que é um direito da população ser atendido por farmacêuticos em farmácias, quer seja com manipulação e sem manipulação. É o profissional de saúde que está mais próximo. A população não precisa marcar um horário com esse profissional de saúde. E nas farmácias de manipulação, nessas 8.000 farmácias de manipulação, em média existem mais de 2 farmacêuticos por farmácia. Então que a população, independentemente se vai adquirir medicamento ou não numa farmácia de manipulação, pode contar com este profissional para dirimir dúvidas, orientações sobre o uso seguro e racional de medicamentos. Sem dúvida, o atendimento é um diferencial, sim, que eu já tive essa experiência de ir numa farmácia de manipulação e a atenção e o cuidado com que o farmacêutico tem conosco é muito mais individualizado, até porque não tem uma multidão ali querendo comprar e comprar vários outros produtos. Geralmente a farmácia de manipulação só vende medicamentos naquele foco ali realmente. Bom, nós conversamos com o presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, Anfarmag,
Marco Fiaschetti. Seu Marco, muito obrigado pela sua atenção e contribuições aqui no Super N. Eu agradeço a todos e as farmácias de manipulação brasileiras estão à disposição da sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Agora 7h24.